Bom dia, boa tarde, boa noite, boa e bela madrugada. Um abraço, meu irmão, minha irmã, de todo este meu Brasil. Vai, um abraço para todos os estados e fora também do Brasil. Aonde você estiver, você será alcançado por esta mensagem. Seja bem-vindo a este canal do seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz. Eu estou muito feliz, estou contente com o meu Deus. A graça e a paz de Cristo ressuscitado resplandece sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a vida de todo aquele que crê. Eu sei que há muita gente que está dentro do sistema, mas não está contente. Divulga, curte, divulga essa mensagem, fala para o seu cunhado, para o seu filho, para sua mãe, enfim, para o seu parente que não está contente, que está reclamando, para ele ouvir a graça. A graça liberta, porque a graça é Cristo. Não sou eu que liberto, não é os meus irmãos da graça, mas é o próprio Cristo, porque nós estamos desfazendo o que foi mal feito. E o tema da mensagem é essa: há espírito fora do corpo? É o tema da mensagem. Porque há dúvida. Há muita gente que diz: não existe esse negócio de espírito. Não, meu irmão. Tem muita polêmica. Muitos crê e outros não crê. Mas eu não falo pelo meu achismo, porque eu penso, porque eu creio, porque eu acho, porque eu vejo. Não, eu falo com base dentro deste livro. Porque há espírito sem corpo e há corpo sem espírito. Irmão Nilson, perfeitamente. Há corpo que não tem espírito e há espírito que não tem corpo. Está aqui dentro. Por isso que esse tempo atrás eu preguei uma mensagem que a Bíblia é um mistério, que muitas vezes os grandes teólogos não desvendam esse mistério. Não adianta. Não adianta, eles bate, torce, como eu disse, repito, eles vêm quando eles encontram a verdade. Eles fazem um viaduto e passam por cima, ou fazem um túnel e passam por baixo, ou eles fazem um desvio, mas eles não conseguem bater com a verdade. Ninguém pode contra a verdade, senão pela verdade, segundo a carta de Coríntios 13:8. Ninguém pode. Não adianta você criar, você inventar, que este livro desmente. E nós, que somos da graça, nem todos, porque existe aí uns que são da graça aí que também estão torcendo este livro. E eu conheço. Tem muitos aí, tem vários da graça aí que eu deixei de lado. Eu não assisto mais, eu não participo, não faço mais parte. Eu vejo que eles não têm nada a ver com isso aqui, eles começam a entrar em certos caminhos completamente distorcidos. Vão distorcendo. Eles estão caminhando certo. Daí a pouco eles começam a desviar. Aí, da vez, dá uma entrada de novo no caminho. Então eu deixo de lado. Eu assisto 2, 3, 4, 5 vezes, eu vejo que não me serve. Então assim também eu sei. Mas vamos lá, para nós não perder nosso tempo. Vamos lá. Espírito fora do corpo. Nós olhamos que Hebreus, ali no capítulo 12, versículo 9, que Deus ele é o Pai dos Espíritos. Então, isso nos mostra que todos os Espíritos são de Deus. Aí. Então, há Espírito que foi criado. Talvez você, meu irmão Nilson, eu não creio dessa forma. Mas é o que esse livro está dizendo. Esse livro fala de Espírito, sem corpo. Esse livro, ele nos leva para certo lugar que muitas vezes nós achamos assim, uma coisa absurda. Mas não somos nós. É este livro.
reclama com quem fez esse livro. Vamos lá. Deus, quando tirou Moisés, vamos começar por ali. Quando Deus tirou Moisés do Egito, isso está lá no capítulo 18, Deuteronômio. E não precisa ir muito longe, você pega do versículo 10, 11, 12, ali você vai encontrar. Deus falou, Moisés, não se misturem com um certo povo que tem umas certas práticas que eu não aceito, que é magia, que é astrologia, que é consultar espírito de morto, que é agoreiro, encantador de encantamento, então, feiticeiro, esses tipos de pessoas dá aos seus filhos a ser oferecido aos seus deuses e queima os seus próprios filhos. Então, essa prática eu repudio e lanço distante de mim. Eu não quero essa prática. E que prática é essa? Cartomante, esse povo. Quem são esse povo? Aí você olha que isso, você vê que nós encontramos dentro desse livro certas coisas que nos deixam muitas vezes sem entender, mas tudo procede de Deus. Todos os espíritos. Se Hebreus 12, 9 diz que Deus é o Pai do Espírito, então esse Espírito não pode ter vindo, nascido de outro Espírito. Ele veio de onde? Veio de Deus. Bem, então esse povo tinha essa prática. E Deus falou assim, não deixe o meu povo se contaminar com este povo. Pegar esse costume. Porque o próprio apóstolo Paulo, lá no capítulo 5 de Gálatas, e versículo 20, ali, 20, 21, ele começa a falar, 19, 20, 21, ele começa a falar o fruto da carne. E essas coisas são carnalidade. Está hipnotizando as pessoas. Então as pessoas ficam hipnotizadas por esses movimentos, que isso é a própria carne, força da própria mente. São práticas que as pessoas conseguem adquirir. Como esse negócio, aí tem igreja aí, que o pastor, a missionária, lê até o CPF. Irmão, isso aí é fácil. Hoje o CPF é fácil, a pessoa chuta lá. Deus está me revelando aqui que tem um irmão aqui dentro aqui, que tem um CPF, tal, são 11 números. Ele cita lá, alguém cai nisso aí, bate. E hoje está fácil da pessoa puxar o CPF de uma pessoa. Essas coisas têm trazido muita gente a colocar esses homens lá em cima, essas mulheres, como homem e mulher de Deus. Mas eu quero ver se eles têm o dom de levantar morto. Vai no cemitério e manda o morto levantar e o túmulo abrir e sair lá de dentro, como Jesus fez. Tirou Lázaro de dentro de um túmulo. Por que eles não fazem isso? Porque não manda paralítico levantar, como Pedro mandou, Paulo mandou, e aconteceu. Cego, canceroso, desenganado pela medicina, ser curado instantâneo. Cadê? Onde estão esses homens? O mundo tem 8 bilhões de pessoas. Aonde encontra esse homem? Não existe. Eles são muito bons para pedir dinheiro, arrancar dinheiro do povo, mentir para o povo e ameaçar o povo. É isso que eles são bons. Fora disso, eles não são nada. Então, espírito fora do corpo. Quando Deus, você pode ver, quando Deus queria que o rei fosse para a guerra, então o rei Acabe tinha que pagar pelo que ele fez com Nabote. E Deus disse que ele ia morrer da mesma forma. Então o rei se recusava, ele temia uma profecia. Mas os profetas disseram a verdade a ele.
rei, majestade, se você for à guerra, você vai morrer. Se você for, você não vai voltar vivo. E ele então temeu. Então, o que aconteceu? Deus, a sua palavra, ela não pode falhar. A sua palavra, Josafá estava junto com ele. Josafá também era rei. Josafá estava nessa peleja, mas Josafá falou assim, mas será que não tem nenhum homem aqui que possa falar a verdade? Falou para Acabe. Tem um homem aí que eu não gosto, que é Micaía. Eu não gosto de ouvir esse homem, porque esse homem só profetiza contra mim. Não é que ele profetiza contra mim, ele profetizava a verdade. E Deus queria que Acabe fosse à guerra. E Acabe estava querendo desistir da guerra. Então Deus disse, quem induzirá Acabe? Isso está no capítulo 22 de 1 Reis, e do versículo 21 e 22 você vai encontrar. Quem vai induzir Acabe? Surgiu um espírito. Então veja bem, não surgiu o Espírito Santo, não é o Espírito Santo. Surgiu um espírito, que o Espírito Santo não é mentiroso. O Espírito Santo vinha na boca dos profetas. Surgiu um espírito perante Deus e diz, eu irei e vou induzir Acabe à guerra. E Deus diz, de que forma você vai fazer isso? Ele falou assim, eu seria um espírito de mentira na boca do teu profeta. Então tá aí. Ele veio, profetizou mentira na boca do profeta, Acabe acreditou, foi na guerra e morreu. Bom, tá aí, é um espírito. Outra vez, Saul foi ungido, capítulo 9, ali no capítulo 9 de 1 Samuel. Samuel ungiu Saul como rei de Israel, o primeiro rei. Que não havia rei, era comandado por juiz, mas o povo queria um rei, para ser como as demais nações. Todas as nações tinham rei e Israel tinha juiz, então o povo queria um rei. Então Deus permitiu. Bom, já que o povo quer, o povo está rejeitando a mim, não está rejeitando a tu, Samuel. Deus está rejeitando a mim. Então, unge. E Samuel pegou o vidro de azeite, foi lá e ungiu Saul como rei de Israel. E o Espírito de Deus, veja bem, meus irmãos, o Espírito de Deus veio e pousou sobre Saul. Saul, a partir daquele momento, era um homem revestido. Ele tinha o Espírito Santo. Mas nós olhamos para o capítulo 16, ali no capítulo 15. No capítulo 15, eu já falei sobre, no capítulo 15, quando ele desobedece a Deus naquela ida aos Amaleque, ele foi ao rei de Amaleque, aos Amalequitas, para destruir tudo, porque Deus diz, me lembrei do que fez Amaleque com o meu povo, quando Moisés saiu do Egito, um povo despreparado, o povo não tinha arma, o povo não tinha preparo de guerra, ele atacou o povo por ignorância e matou muitas mulheres, muitas crianças, muita gente. Amaleque matou. Então passou, mas Deus não se esquece de nada. Nada passa despercebido aos olhos de Deus. Vai, Saul, destrói tudo, não deixa nada. Saul foi lá, matou todo mundo, mas poupou o rei, poupou as ovelhas gordas, as vacas gordas. Por causa disso, Deus desagradou de Saul. A história eu não quero tomar muito tempo, Deus desagradou. E aí nós encontramos que Deus, no capítulo 16, acho que lá ali pelo versículo 15, Deus retirou o Espírito Santo. Tirou o Espírito. O reino de Saul foi encerrado. Eis que me arrependo de ter ungido Saul como rei. Então Deus já se arrependeu. Bom, então. E Deus retirou o Espírito Santo que estava em Saul e colocou um espírito mau. Então você vê, que espírito é esse? Um espírito mau, da parte de Deus, que perturbava Saul, não deixava Saul dormir. Davi, depois, ele pediu, conhecesse alguém que tocava harpa, e alguém falou, Jessé tem um filho que é muito bem, toca muito bem harpa, e Davi foi para lá e tocava harpa. No momento que Saul
era atormentada por esse espírito. Esse espírito o atormentava. Então você começa a ver espírito sem corpo. Ele ia lá e atormentava Saul. Então, vamos lá, para nós não perder. Lá na frente, depois de tudo que aconteceu, Saul, a casa de Saul, segundo Samuel, capítulo 3, e a casa de Davi. Deus prosperava a casa de Davi, e Deus não prosperava na casa de Samuel, na casa de Saul. E a ponto de Deus disse a Samuel: até quando você vai ter dó de Saul? Se eu, o Senhor, já retirei, eu não quero mais nada com Saul. Capítulo 16, versículo 1, 2, 3 de 1 Samuel. Até quando, Samuel? Você vai ficar com dó de Saul? Eu já tirei a minha bênção, minhas mãos sobre ele, acabou. Não quero mais nada com ele, não. Mas Samuel continuava poupando, até que Samuel morreu. E ele não tinha mais proteção, porque Samuel era como um escudo, aquele que defendia Saul em tudo. E por causa do amor que Deus tinha ao povo de Israel e Samuel, Deus intercedia. Deus fazia algo para abençoar Israel, não por causa de Saul. E quando Samuel morreu, Saul foi procurar quem? Uma cartomante. E no momento que ele chegou, falou com ela, quis se recusar, ele diz: não, fica sossegado, que nada vai acontecer com você. Ele disfarçou, tirou aquela veste de rei, vestiu uma roupa simples, uma roupa de pessoas, por exemplo, como pessoa da roça. E aí a mulher invocou o espírito. Ela falou assim: por que me enganaste? Ela deu um grito e falou assim: por que me enganaste sendo tu o próprio Samuel? Agora, como é que ela sabe? Sendo tu o próprio rei Saul. Como é que ela sabia? O que você quer que eu faça? Eu quero conversar com Samuel. Ela, eis que vejo um ancião que sobe. Sobe por quê? Por que ela diz vejo um ancião que desce? Porque ele não estava lá, ele estava no túmulo. Vejo um ancião que sobe. E que jeito é esse ancião? Ele está vestido com a capa assim, 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 tal. E entendeu Saul que era Samuel. E se prostrou-se diante de um espírito. Agora você veja bem. O que o espírito falou aconteceu. O espírito falou: porque me desinquietaste, se Deus não quer te ouvir, eu tenho orado, Deus não tem me ouvido, nem por sonho, nem por revelação. Se Deus não tem te ouvido, você quer que eu faça? Pois amanhã tu e teus 3 filhos estarás comigo no Monte de Gilboa. Samuel estava morto. No outro dia aconteceu. O que foi? Um espírito. Um espírito que falou ali. Não foi Samuel. Foi um espírito que falou. Como é que esse espírito sabia? Então Deus permitiu esse espírito que falasse dessa forma. Bom, vamos lá. Outra vez, a Bíblia diz aqui, vamos aqui já adiantando, um espírito, lá 16, e no versículo 16 de Atos, um espírito que tinha uma jovem, que tinha ali um espírito de adivinhação, adivinhava, todo mundo vinha ter com ela, tal, e ela vendo o apóstolo Paulo, passava sempre, Paulo e Silas passavam por ali, e ela sempre dizia: esses homens são homens de Deus, o que eles falam são verdade, tal. E Paulo se perturbou um dia, virou para trás e mandou que saísse dela, e aquela jovem ficou liberta. Aquele espírito que ficava mentindo, induzindo, aquela jovem saiu. Podemos olhar outra vez, lá no capítulo 19, versículo, acho que 15 de Atos, invocou um espírito num certo homem, e 7, ali, filho de um sacerdote, que era ali uns charlatões, tentaram expulsar aquele espírito. Você pode ver ali no 19, lá pelo versículo 13, 14, 15 de Atos, você vai encontrar. E não conseguiram. Eu vou te expulso no Deus do apóstolo Paulo. Aí eles apelaram.
E o que o Espírito falou? Eu conheço Jesus Cristo e sei quem é Paulo. Mas tu, quem é? Quem é vocês? Avançou naqueles homens, rasgou a roupa daqueles homens todos. E eles saíram nu correndo pela cidade. Está lá em Atos 19, até o versículo 15 ali, você vai encontrar essa passagem. Outra vez, o apóstolo João, na sua carta, capítulo 4, ele diz: filhinho, não creia em todos os espíritos, porque muitos espíritos estão aí. E todo espírito que não confessar que Jesus veio em carne não é de Deus. Então não crê em todos os espíritos. Por que ele não falou assim? Não crê em todos os pregadores, não crê em todos os profetas, não crê em todos os apóstolos, não crê em todos os pregadores. Ele falou, não crê em todos os espíritos. Por que ele fala espírito? Outra vez, o apóstolo Paulo diz, segunda carta de Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11, Deus permite o espírito do erro no meio do seu povo, para que os que são da verdade se manifestem. Mas a maior parte do povo estão recebendo espíritos enganadores e doutrinas de demônio. Nos últimos dias, muitos apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônio, é o que diz o apóstolo São Paulo. E aonde nós estamos encontrando isso? No meio dos pentecostais. Esses movimentos são todos mentira, todas essas bagunças, esses cai-cai, pessoas caem, dando risada, dando gargalhada, essa bagunça, corrupiando, dando risada, saia da mulher, sobe até na cabeça, que eu já vi dentro da Assembleia, eu falo até o título, Assembleia de Deus. Eu estava lá dentro, um camarada diz, eu quero ver todo mundo pular no espírito aqui. E eu fiquei sentado olhando aquela cena. E o povo danou pular, o vestido das mulheres vinha na cabeça. E as mulheres pulando, e aquele povo tudo pulando. Falou, amém! Foi a mesma coisa de jogar água no fogo. Todo mundo quietou e sentou. Foi um pouco, se esse povo estava tomado pelo Espírito, mas por que quando ele falou amém, parou como se desligar um rádio? Acabou. Então vocês estão vendo como são as coisas? Então, é por isso que eu digo. Espírito, agora vamos para terminar. O apóstolo Paulo foi bem claro. Por que eu falei que nem todo espírito tem corpo e todo corpo não tem espírito? Porque Adão não tinha espírito, Adão tinha alma. Então tem muitos que têm alma e não tem o espírito. Porque o próprio apóstolo Paulo diz no capítulo 8, versículo 9 de Romanos, ele diz, só é de Deus, ou só vai para Deus quem tem o Espírito de Deus. Só anda quem tem perna, só vê quem tem olhos, só ouve quem tem ouvido. E só vai para o céu quem tem o Espírito de Deus. E quem tem o Espírito de Deus, como 8 e 9, como ali no capítulo 8, versículo 14, ele é guiado pelo Espírito de Deus. Então você vê, se Adão não tinha Espírito, há muita gente que não tem Espírito, que Jesus foi bem claro, muitos são chamados e poucos escolhidos. Então há muitos que têm alma vivente, e a alma perece junto com o corpo. Ele desaparece como fumaça quando desce a sepultura. Vira a terra e desaparece, acabou. Porque lá em Jó 14:10, morrendo o homem, ele deixa de existir. Irmão, você não tenha dúvida. Se tiver qualquer dúvida, estamos aí, porque em Coríntios, você pega o capítulo 15 de 1 Coríntios, vai lendo. Você começa a entender o que Paulo fala sobre Espírito. Você vai entender. Meu irmão, fique com esta palavra. Graça e paz para todos. Bye, bye.